Boa noite, gente. Vou dar início agora à aula de síndromes tóxicas, a quarta aula do curso. É uma aula muito importante, uma aula um pouco extensa, mas muito importante que vocês entendam tudo, porque é aqui que a gente vai começar a agrupar tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, das condutas, dos agentes tóxicos e como abordar o paciente. Então, basicamente, as síndromes tóxicas são um grupo de sinais e sintomas muito característicos que podem ser produzidos por doses tóxicas, tá? Geralmente, cada síndrome tóxica vai estar associada com determinados agentes tóxicos, por isso que a gente agrupa esse conjunto de sinais e sintomas em uma determinada síndrome. É importante compreender os mecanismos fisiopatológicos que ocorrem em cada síndrome, e as síndromes nos permitem chegar a uma suspeita diagnóstica e tomar a melhor conduta para aquele paciente. É importante que a gente saiba identificar as condutas terapêuticas adequadas para o tratamento de cada síndrome. Vamos lá então. A primeira síndrome é a síndrome colinérgica. É uma síndrome vista com muita frequência, tá? Então é bom a gente recordar como é que funciona a neurotransmissão da acetilcolina, que é a base da síndrome colinérgica. Basicamente ocorre um estímulo no neurônio pré-sináptico, e isso vai acarretar numa despolarização e subsequente influxo de cálcio para o neurônio pré-sináptico. Esse cálcio, então, que teve o seu influxo, né, que entrou no neurônio pré-sináptico, vai empurrar as vesículas de acetilcolina para a extremidade do neurônio pré-sináptico, e isso vai gerar ruptura e liberação de acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, então, na fenda sináptica vai se acoplar no seu receptor colinérgico, que pode ser de três tipos: nicotínico, muscarínico ou de sistema nervoso central, que a gente chama de colinérgico central, e aí vai promover seu efeito. Nessa síndrome, os agentes tóxicos eles vão bloquear a ação da acetilcolinesterase. Logo, vai ocorrer acúmulo de acetilcolina na fenda e vai ter exacerbação dos efeitos promovidos pela acetilcolina. A acetilcolinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina. E com isso, como o agente tóxico nessa síndrome vai bloquear a acetilcolinesterase, vai ter o acúmulo de acetilcolina na fenda e com isso os efeitos vão ser potencializados. A gente tem que saber. Os principais agentes causadores da síndrome colinérgica aguda são os organofosforados e os carbamatos, tá? Como eu falei, os sintomas colinérgicos são causados pela atividade excessiva da acetilcolina e vai variar com esses três receptores que eu falei: muscarínico, nicotínico e colinérgico central. Mais uma vez, os principais agentes, né, são os carbamatos e os organofosforados, tá? Inseticidas, organofosforados. E aí aqui tem os tipos, os exemplos, né, de inseticidas organofosforados: Parátium, Paraxon, Malatium, Ecotiofato e carbamatos aqui do lado. Aqui os principais agentes, além dos carbamatos e organofosforados, tem alguns medicamentos como neftigmina, fisostigmina e ciguatoxina do peixe marinho. Tá. Antes de a gente entrar nessa sintomatologia marcante da síndrome colinérgica, a gente tem que saber um pouco sobre os agentes causadores da síndrome, né? O chumbinho, que nem eu falei, faz parte do grupo dos carbamatos, é um raticida e é um agrotóxico de uso legal. Muito comum a gente receber ligações referentes à tentativa de autoextermínio com chumbinho, tá? E eles são responsáveis pela síndrome colinérgica. A sintomatologia marcante, isso aqui é muito importante que vocês entendam e gravem, porque é isso que vai fazer vocês saberem qual é a síndrome que a questão está querendo e qual é a conduta adequada. A sintomatologia marcante de um paciente com intoxicação por um carbamato, por um organofosforado e, consequentemente, desenvolvendo uma síndrome colinérgica é a miose, né, que é a pupila contraída, bradicardia, acúmulo de secreções, né, que é a celorreia, e fasciculação muscular. Então, esses 4 itens são os principais para vocês poderem matar uma questão e falar: é uma síndrome colinérgica, tá? A gente tem que saber diferenciar também os sintomas decorrentes da ativação dos receptores muscarínicos e da ativação dos receptores nicotínicos, tá? Quando a gente fala de receptor muscarínico, a gente tem que pensar que é um paciente encharcado devido ao acúmulo de secreção, tá?
Os sinais e sintomas muscarínicos são muito mais frequentes do que os nicotínicos, porque no nosso organismo a gente vai ter muito mais receptores muscarínicos do que nicotínicos, ou seja, se os receptores nicotínicos forem ativados, quer dizer que a dose foi tão alta que conseguiu ativar, além de todos os muscarínicos que estão em maior quantidade, os nicotínicos também. Então é isso, toda vez que tiver essa manifestação nicotínica associada a uma manifestação muscarínica, que é o que está aqui nesse slide, traduz gravidade, porque mostra que foi uma dose alta que foi ingerida. Tá? Começando então pelo sistema respiratório, os principais sinais e sintomas respiratórios são hipersecreção brônquica, rinorreia, e broncoespasmo e cianose. Dispneia também pode ocorrer, podendo evoluir ainda com edema agudo de pulmão, que é um estágio já grave da intoxicação. Trato gastrointestinal, a gente pode ter náuseas, vômitos, diarreia, tenesmo, dor e cólicas abdominais, incontinência fecal, glândulas exócrinas, cialorreia, sudorese, lacrimejamento, tá? Sistema cardiovascular, bradicardia, hipotensão, pensar que vai tudo para baixo, então eu vou ter uma baixa frequência cardíaca, uma baixa pressão arterial, tá? Olhos, a gente vai ter miose, visão turva e hiperemia conjuntival. É só pensar que aqui a gente está com acúmulo de acetilcolina. A acetilcolina promove contração. Então, o trato gastrointestinal vai estar mais acelerado, pensa que vai estar tudo contraído, então vômitos, diarreia, dor, tá? As glândulas exócrinas também vão estar contraídas, não pense que vai ter mais secreção saindo pelas glândulas, cialorreia, sudorese, lacrimejamento. Mesma coisa no olho, miose, visão turva, hiperemia conjuntival. Tá? Sempre tem esse pensamento que vai facilitar na hora de vocês identificarem qual é a síndrome. A gente tem aumento da atividade parasimpática, né, justificando então esse acúmulo de acetilcolina. E agora os efeitos nicotínicos. Principalmente, o efeito nicotínico que a gente vai ter é em músculo esquelético e no sistema cardiovascular. Músculos esqueléticos principais são fasciculações, podendo ser localizadas ou generalizadas, tá? Quando for uma fasciculação generalizada, também traduz gravidade, fraqueza muscular, câimbras, paralisia e tremores, e sistema cardiovascular, taquicardia, hipertensão, palidez, no caso, indo tudo mais para cima, né? Aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial. A gente tem que considerar todo o contexto, o que foi ingerido, a sintomatologia, para a gente estar podendo acertar a questão. Você deve estar se perguntando que aqui tem taquicardia, lá em cima tem bradicardia, mas foi como eu falei. Se o paciente chega a ter taquicardia, é porque está tão grave, ele ingeriu uma dose muito alta e isso traduz gravidade. Não deixa de ser uma síndrome colinérgica, porque ele está fazendo taquicardia. Ele pode fazer tanto taquicardia quanto bradicardia também. Tem que considerar todo o contexto da questão. Então a gente falou dos efeitos muscarínicos, efeitos nicotínicos, e agora os efeitos do sistema nervoso central, que a gente tinha falado lá em cima, né? Os receptores do sistema nervoso central. A gente pode ter cefaleia, ansiedade, inquietude, apatia, labilidade emocional, insônia ou sonolência, voz pastosa, tremor, ataxia, incoordenação de marcha, confusão mental, fraqueza, torpor, convulsões e coma nos casos graves. Tratamento. O tratamento, então, de uma síndrome colinérgica vai ser descontaminação, lavagem gástrica, carvão ativado, lembrando sempre que a gente vai priorizar o carvão ativado, tá? Nesse caso, não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrar, vocês voltam na aula passada. Quando eu falei de medida de descontaminação, eu falei que os carbamáceos, né, no caso chumbinho, ele também exige carvão ativado de forma seriada. Tem todas aquelas substâncias que exigem carvão ativado feito de forma seriada. Então, o tratamento aqui, primeiro de tudo, descontaminação. Tem tempo hábil? Tem menos de 1 a 2 horas? A gente vai fazer carvão ativado de forma seriada, tá? Primeira dose para diminuir a absorção e as doses subsequentes, a segunda e a terceira, para aumentar a eliminação daquele produto. Tratamento sintomático suportivo, que a gente falou lá na primeira aula, vias aéreas pérvias, analisar o nível neurológico do paciente, se estiver muito rebaixado, intubar, garantir uma ventilação adequada do paciente, sinais vitais, deixar estáveis. Então, basicamente, é isso o tratamento sintomático suportivo. Tá com dor, faz uma analgesia, enjoado, faz um antiemético. E aqui a gente tem um antagonista e um antídoto. O antídoto não é muito feito, tá? Não tem aqui no Brasil esse antídoto. E vamos lá então, falando do antagonista que é a atropina, muito utilizada, né? A atropina, ela é um antagonista competitivo da acetilcolina, tá? Que atua somente sobre os receptores muscarínicos. Ou seja, se o paciente está fazendo taquicardia,
fasciculação, a atropina não vai resolver isso. A atropina vai resolver somente os efeitos, os sintomas muscarínicos, tá? Então, se eu tenho uma manifestação cardiovascular respiratória a nível muscarínico, a gente pode fazer atropina. E como é que é a apresentação da atropina que a gente tem? São ampolas de 1 ml contendo 0,25 mg por ml ou 0,5 mg por ml. Pode ser endovenoso, endotraqueal, intramuscular. Dose no adulto é 2,5 mg endovenoso e a gente pode ir dobrando a dose entre 5 a 10 minutos até reverter os sinais muscarínicos. Tá? Dose na criança é de 0,02 a 0,05 mg por quilo também até reverter sinais muscarínicos e a gente pode fazer um teste diagnóstico com 0,25 a 1 mg para ver como o paciente vai responder. A principal tentativa da atropina é de ressecar a secreção, né? Ou seja, corrigir aquela cialorreia, aquele edema agudo de pulmão que o paciente pode estar fazendo, né? O excesso de secreções e aumentar a frequência cardíaca, porque um dos efeitos muscarínicos que a gente falou é a bradicardia. Tá? Então é isso que eu falei, a atropina vai promover um efeito oposto da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Ela também atua na pressão arterial, mas de modo geral, a pressão arterial não se altera com muita facilidade, né? Então ela pode fazer uma alteração pressórica, mas não vai ser uma coisa significativa. Tá? Quando que a gente fala que a gente teve uma atropinização efetiva, então é quando a gente tem ressecamento de secreção e aumento da frequência cardíaca. Tendo esses dois itens, a gente fala que a atropinização foi efetiva. Em caso de intoxicação por organofosforado, a gente vai usar doses mais elevadas de atropina e por mais tempo. Tá? Para corrigir cianose, a gente pode fazer uma taquiarritmia e taquicardia não contraindica fazer atropina. Tá? Então essa foi a síndrome colinérgica. Vou encerrar o vídeo aqui. Vou fazer vários vídeos pequenos para não ficar muito cansativo para vocês também. E agora a gente vai falar sobre a síndrome anticolinérgica.